Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Vou tentar fazer uma pílula vermelha rápida, como eu sempre tento fazer e sempre ou quase sempre fracasso. Mas o nosso objetivo hoje é esse, é pelo menos tentar. E me foi sugerido comentar alguma coisa sobre maioridade penal. Eu não lembro se eu fiz alguma coisa sobre esse tema no outro canal. Eu acho que nesse canal não foi feito. No outro canal eu não lembro. Também acho que o pessoal não recorda ou acreditam que eu não fiz. Então vou fazer. Aí eu aproveito e faço. Acrescento algumas outras reflexões sobre, por exemplo, pena de morte, punição em geral, o por que punir, qual é a função de punir, tá? Ah, então vamos lá. Em relação à maioridade penal, pessoal, eu sou contra a maioridade penal. Vocês entendem o que isso quer dizer? Eu sou contra a maioridade penal. A minha resposta diante da maioridade penal é não. Eu não acho que deva haver maioridade penal. Eu acho que se um bebê for capaz de matar uma pessoa, ele deve ser capaz de sofrer as consequências do assassinato. Eu não acho que exista um limite abaixo do qual a gente não deva punir. Ou, em outras palavras, fazer aquela troca, né, que está implícita, por exemplo, no assassinato, né? Ou seja, um cidadão ou pessoa, né? Porque o cidadão implica, ou melhor, pressupõe a noção de uma idade adulta, talvez, e por aí vai. Mas enfim, uma pessoa retira uma vida e o Estado retira a vida daquele que cometeu o assassinato. Aqui vocês já estão vendo que o meu radicalismo ele vai muito além até do que talvez seja a posição razoável de muitas. Eu tenho certeza que eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Né? Não, eu sou contra a maioridade penal. Eu acho que se. E é claro que eu, quando falei em bebê, eu usei uma hipérbole. Né? Mas vamos puxar para um lado mais realista. Uma criança de 8 anos, como de vez em quando acontece, 8, 9 anos, como de vez em quando acontece, que com uma faca, uma tesoura, um espeto de churrasco, mata um coleguinha com requintes de crueldade. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Né? Ela não vai ser punida? A gente sabe que nas sociedades liberal-democráticas vai acontecer uma psicologização da situação em que a criança assassina ela vai ser vista como doente. Não, ela é doente. Ela tem que ser tratada sob o olhar médico, né? Aquela desconstrução do homem a partir de um olhar puramente médico que reduz ali o assassino à vida nua a ser administrada por um establishment, né, médico-científico que vai enclausurar essa criança, dopá-la e esticar a vida dela, né, como se fosse uma manteiga num pão infinito. Tá ok? Machado, você está apelando a Michel Foucault. Tô apelando a Michel Foucault porque Michel Foucault é um excelente intelectual, apesar de ter sido um pedófilo de merda, desprezível, que deveria ser esquartejado e ter os seus membros expostos em praça pública. Tá ok? Ainda assim, todos devem ver, todos devem ler toda a bibliografia do Michel Foucault, ao mesmo tempo enquanto amaldiçoam, né, a alma desse verme, desse desgraçado. Mas o cara era muito inteligente e escreveu coisas relevantes, né, para o mundo atual, especialmente essa crítica que pode de fato ser feita. Mas veja como eu viro a crítica de cabeça para baixo, porque eu estou defendendo a pena de morte. Não me incomoda a pena de morte ou a punição dos criminosos. Eu acho ela necessária, eu acho ela um bem. Eu acho ela fundamental. Mas eu critico, de fato, a maneira pela qual o mundo burguês e liberal democrático pensa a punição.
essa maneira higienizada, né, médico-científica, né, a maneira biopolítica, né, apelando aí à terminologia Foucaultiana ou agambiana, uma maneira biopolítica pela qual o Estado, nas sociedades liberal-democráticas e burguesas ou pós-burguesas, lida com a figura do criminoso. Mas voltando à tese inicial, não deveria existir maioridade penal. Por que não deveria existir maioridade penal? Porque o problema do crime, ele não é psicológico e ele não é moral. Entendem? O problema do crime, ele não é psicológico e ele não é moral. O problema do crime é o desequilíbrio que ele causa numa harmonia, né? Vamos colocar assim, na harmonia do cosmo comunitário. A comunidade, ela é um cosmo, né? Orgânico, em tese, né? No padrão harmônica, pelo menos quando a sociedade é sadia, e o criminoso, o grande crime por trás do crime que ele comete é desequilibrar esse cosmo. É violar a pureza das relações comunitárias. Essa é a violação fundamental por trás de cada crime. É romper a harmonia. Exemplificando, deixando mais claro, pensemos um assassinato. O crime do assassinato, ele envolve não apenas aquela retirada da vida, mas a realização de um ato que necessariamente vai levar a um ciclo de vingança. Isso aqui eu estou pensando em abstrato, né? Uma sociedade que ainda não implementou a punição, tá? Até para a gente poder pensar em conjunto, por que se pune? Por que existe Estado? Né? Por que se pune? Por que existe direito penal? Então tem essa dimensão de que o crime leva a vingança, a ciclos de vingança, que, se deixados soltos, podem devastar uma comunidade inteira. Se a gente pensa também a comunidade num sentido orgânico, cada homem tem o seu lugar. Cada pessoa tem um lugar, tem um espaço no cosmo, na natureza. Né? Representa algo, desempenha uma função, interpreta um papel. Quando você, fora do ciclo natural, injustamente, remove uma vida, ou, por exemplo, retira bens de uma pessoa para acumular bens, né? Ou você, enquanto refúgio social, parasita social, ou seja, externo a essa organicidade funcional da comunidade, você tenta parasitar bens, né, propriedade, né, bens móveis, né, de modo geral, de outra pessoa, né, furta, rouba, você comete estupro, né, você viola ali a sacralidade conjugal, no caso do estupro de uma mulher casada, ou a pureza virginal de uma moça não casada, jovem e por aí vai. Né? Tudo isso são maneiras de você violar o equilíbrio cósmico, violar a harmonia do cosmo. Esse é o crime. O verdadeiro crime é esse. É sempre um crime. Todo crime é sempre um crime contra Deus, né? As leis naturais, os deuses, ou o que quer que seja. Que são aí os garantidores do cosmo e da harmonia da realidade. Né? Todo crime, portanto, é uma profanação, um sacrilégio. Aqui pensando um pouco girardianamente, né? Todo crime é um sacrilégio nesse sentido. Certo? Então, isso é o crime. Não é uma questão psicológica,
Né? Ou, em outras palavras, ela não é interior. O crime ele não é interior. O subjetivismo moderno, essa passagem do mundo do fenômeno, né, para a busca de um interior, esse fechamento do homem em neuroses psicológicas e morais, eu vou na contramão disso. O crime, ele é a questão fundamental do crime, colocando melhor, ela está do lado de fora, não está no homem. Ela está no mundo, tá? Essa é a questão principal. E você precisa encontrar uma maneira de restituir aquilo que foi perdido, de restaurar a harmonia perdida, né? De restaurar a harmonia perdida, de refazer o cosmo violado, né? De expiar a profanação e, portanto, ressacralizar o espaço. Ok? Quando a gente está lidando com crime e da resposta ao crime, é com isso que a gente está lidando. Certo? E é por isso que eu não vou, eu não ligo para esse negócio de, como é que é, de dissuasão, regeneração do crime. Ele é doente, por acaso, para ser regenerado? Ele não é doente. Né? O criminoso não é um doente. Então tem que ser regenerado, melhorado, consertado, nem nada do tipo. Eu acho que a questão principal, a questão fundamental da punição também não é a intimidação ou a dissuasão. Voltemos aí à questão do porquê Estado, porquê punição, porquê direito penal. Né? A gente tem como abordar isso de várias maneiras. Uma maneira possível que eu visualizo é que quando nós estamos diante do Estado, nós confiamos que o Estado vai garantir a nossa segurança, proteger a nossa vida ou fazer sofrer aqueles que nos façam sofrer injustamente. Ok? Nós olhamos para o Estado tal como para um pai, ou tal como, por exemplo, os animais nos olham, os nossos animais de estimação. Entende? Vocês já viram ou perceberam situações nas quais o animal ele fique inseguro, talvez, em relação ao próprio dono, né? Vou colocar uma coisa mais simples do mundo. Vocês entendem como pisar no rabo do seu próprio cachorro faz ele... gera uma situação como se você tivesse, sabe, traído a confiança do seu cachorro ou do seu gato, né? O seu cachorro, o seu gato, você pisa no rabo dele, ele vai olhar assim pra trás, tipo... Mano, como assim? Até tu, Brutus. Tá entendendo? É assim em relação ao Estado. Porque nós, em alguma medida, estabelecemos com o Estado uma certa relação que tem uma mutualidade, existe uma troca aí. Algo que nós doamos ao Estado e em relação a quem esperamos, e essa troca não é contratual, é um outro tipo de troca. Nós damos certas coisas ao Estado e temos a legitimidade de esperar algo em troca. Numa relação que não é bem contratual, é mais de dádiva e contradádiva, certo? O Estado como sendo um totem, né? uma autoridade sagrada. E, pessoal, por favor, é evidente, independentemente de a gente estar falando de um Estado secular, toda autoridade estatal é sagrada, na medida em que representa, na pior das hipóteses, a secularização de uma autoridade sagrada. Né? Então, assim, eu estou lançando aqui algumas reflexões para deitar determinadas concepções e princípios, evidentemente fritando, porque assim, a gente coloca aqui a maioridade penal, pena de morte, punição, vai ser um discurso meramente vulgar, superficial e tal. Não que a gente tenha que
tendo um discurso brilhante, nada disso. Só tô trazendo aqui algumas maneiras alternativas de enxergar esse tema, tá? Não tô reivindicando nenhuma originalidade, brilhantismo, inteligência, nada do tipo. Só tô fritando a maneira padrão, horizontal pela qual vocês enxergam esses temas para bagunçar um pouco o cenário e oferecer algumas perspectivas alternativas. Mas, como a gente estava falando, o Estado burguês, o Estado liberal democrático, o Estado pós-burguês tem maneiras muito específicas de ver tudo isso, né? É o criminoso como doente, é o criminoso como a vítima, né? É o criminoso visto como um problema meramente burocrático administrativo. E tudo envolto numa vergonha. Parece que existe uma vergonha em relação ao crime, o criminoso e a punição. As prisões ficam escondidas, as punições são escondidas também, e elas são estendidas no tempo. A pena de prisão, pessoal, ela é uma invenção da modernidade. Porque ela é invenção de uma sociedade burguesa que tem medo da morte, tem pavor absoluto da morte e considera a morte o fim de tudo, o mal absoluto. Por considerar o fim de tudo, por ter perdido a fé em Deus ou deuses, certo? Como você não tem mais fé em Deus ou nos deuses, você não crê num destino ultratumba do espírito. Morreu, acabou. E mesmo aqueles modernos do século 17, 18 que faziam profissão de fé católica, por exemplo, eles eram católicos da boca para fora, eles eram dogmaticamente católicos, formalmente católicos. Mas eles não acreditavam realmente em Deus. E a prova de que não acreditavam em Deus é que começou-se gradualmente a substituir a pena de morte por penas de prisão perpétua ou longos períodos de prisão. Ok? Por uma sociedade tradicional, pessoal, não faz sentido manter um cara isolado, né? Em primeiro lugar, ele não tem solução, ele vai continuar violando a harmonia social, joga o cara no mar, arremessa o cara da rocha Tarpeia, saca? Empala ele, crucifique ele, esquarteje ele, né? Que ele seja decapitado, que ele seja esfolado em praça pública, né? Não é lógico isso. Me parece bastante lógico. O que interessa para a sociedade tradicional é a restauração de um status quo ante a normalidade harmônica da realidade anterior ao crime e à própria punição. Ainda hoje, por exemplo, entre os cossacos, a maioria dos crimes, sabe o que fazem? Pegam um cara, amarram ele num poste, em público, tem que ser em público, por uma questão de honestidade, de autenticidade, de sinceridade. Tem que ser em punição, tem que ser em público, sempre. Pega um cara, roubou, cometeu atos de vandalismo porque encheu a cara, né? Cometeu uma série de violações. Vão amarrar um cara num poste, vão chicotear ele. A quantidade de chicotadas, chibatadas, vai depender da gravidade do crime. E imediatamente depois ele tá solto, tá livre, volta à sociedade. Ah, não, mas ele se arrependeu? Não sei. Ele se curou? Não sei. O que importa é o seguinte: alguém tirou algo da totalidade que não deveria ter tirado, e houve ali, né, uma troca também. Porque tal como houve a violação, a profanação do espaço, do cosmo, através da tortura do criminoso,
ou seja, da violação do corpo dele, e o corpo, entendam, pessoal, microcosmo, macrocosmo, correspondências, né? Inferior, superior, corpo humano e o corpo do cosmo, da realidade, o estado barra sociedade como homem, tal como aparece naquela primeira capa do Leviatã, né? O homem e Purusha, né? No sentido cósmico enquanto tal, né? No sentido literal, tem correspondências. Houve a violação do corpo político, o corpo político, né, correspondendo ao desafio do criminoso, viola o corpo do criminoso. E com isso, preferencialmente, se restaura a paz e a harmonia. E o homem punido volta ao convívio social imediatamente. Ah, Machado, mas e os que não tem como voltar, porque não tem como regenerar? Novamente, arremessem do precipício, enforquem, crucifiquem, esfolem, esquartejem, botam um elefante pra pisar na cabeça dele, sei lá, tanto faz. Tá entendendo? Só não dê injeção letal nele. Sim, eu acho que é mais humano. A gente parar pra pensar, é mais humano esfolar um criminoso em praça pública, ou esquartejá-lo, ou decapitá-lo, do que tratá-lo como um paciente médico, né? Coloca ele na cama, dá um sedativo, aí depois dá aquela injeção letal por parte de um médico praticamente, né, anônimo, mas totalmente mascarado, né, higienizado. Né, uma transformação burocrática da morte. Que é a negação da morte. Porque a gente não está lidando com a morte naquilo que ela tem de vivo. Que é sangue, tripas, lágrimas, etc. Então, mesmo a pena de morte na sociedade liberal, democrática e burguesa é a negação da morte pelo pavor absoluto da morte enquanto esse evento carnal, avassalador, devastador, vital, que jaz ali nas entranhas humanas, nas veias, nas artérias humanas, né? Então a gente higieniza, a gente esconde, tem que ser escondido. Antigamente tinha câmara de gás, depois da Segunda Guerra Mundial eles foram extinguindo, mas nos Estados Unidos se matava câmara de gás, cadeira elétrica, injeção letal, tudo escondido, porque aparentemente o Estado tem vergonha de dar esse tipo de punição, né? E quando não é isso, o que é? São aquelas longas penas de prisão, sem propósito, sem sentido, em que o homem é reduzido a número. Em alguns casos ele fica à toa, em outros casos são trabalhos forçados, por exemplo. Mas de um jeito ou de outro, é uma pena puramente burocrática, em que o criminoso é reduzido a um número igual a todos os outros e é reduzido ali a uma absoluta horizontalidade. Né? Ele tem a punição esticada igual manteiga num pão infinito, né? E tem gente que acha que isso é o suprassumo da civilização. A pessoa não entende para que serve a punição. Pessoal, a punição, vamos pôr uma pena de morte. E eu sou a favor de pena de morte para crianças, se cometerem crimes que merecem pena de morte, não houver possibilidade de consertar o diabrete em questão, tá? Eu sou a favor de pena de morte para criminosos de 8 anos de idade, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Então, okay? Ficou claro que a criança cometeu crime porque é ruim, é uma filha da puta. A gente perdeu noção de que existe bem e mal, existem pessoas más, existem pessoas boas. Não existem apenas histórias tristes e condições socioeconômicas favoráveis. Existem pessoas más, pessoas boas. Certo? Me parece muito tranquilo, muito óbvio isso. Mas eu sou a favor da pena de morte. Então vamos lá. Fulano matou alguém.
Matou. Sem motivo, injustamente. Isso é um desafio ao Estado. Houve uma ruptura, né, da harmonia cósmica, da harmonia social. E chega o Estado, se engaja num duelo, né, que é um duelo pela soberania, porque o Estado ele tem que reafirmar o seu direito soberano, o seu monopólio sobre a violência. E para que o Estado, é o primeiro ponto, reafirme o seu monopólio sobre a violência, ele, se bobear, tem que exceder o criminoso em violência. Porque com isso ele reafirma o seu monopólio e o seu status e direito soberano. Mas mais do que isso, a pena de morte opera como um sacrifício, um ritual. É um rito social, tá? É um sacrifício por meio do qual a gente restaura a harmonia do corpo social, porque os parentes da vítima vão ficar satisfeitos, os amigos vão ficar satisfeitos, e a gente restaura a harmonia também através da restauração da confiança do cidadão no Estado. Então é um rito fundamental, porque se você não encena esse rito, gradualmente vai haver a perda da confiança no Estado. Isso tem que ser levado em consideração. É disso que se trata. É fundamentalmente disso que se trata. Existe ali, na execução ritual do criminoso, um êxtase coletivo, né? Uma catarse, tal como nas tragédias gregas, cuja conclusão restaura a paz social. Essa é a lógica da punição do criminoso, né? É disso que se trata. E eu penso que é nesses termos que a gente tem que trabalhar. Eu sou se for para ter pena de morte no Brasil, para fazer escondido, sou contra. Sou contra. Eu não sou a favor da exibição em público por efeitos didáticos e pedagógicos, que em alguns casos vai ter, em outros casos não. Mas eu não acho isso o principal. Eu penso o seguinte: o cidadão ele tem que saber que, o Estado é essa autoridade soberana que, inclusive, lida através de trocas com a vida e a morte. Ele tem um monopólio da violência e ele atua para garantir a manutenção da estabilidade e da harmonia do cosmo, da comunidade, do corpo político. Restaurando a harmonia de tudo aquilo que foi profanado. O Estado atua, as reações privadas morrem. Se for possível, o criminoso volta ao convívio social, preferencialmente imediatamente. Né? Olha só, olha que curioso. Eu sou simultaneamente a favor da pena de morte e praticamente a favor de um abolicionismo penitenciário, não penal, né? Direito penal tem que existir, mas um abolicionismo penitenciário faz sentido, né? É claro que isso é uma hipérbole, tem que haver estabelecimentos prisionais, tá? Mas essa lógica de que tudo é punido com pena de prisão e o pessoal fica, sabe, 30, 40 anos preso, pra quê? Qual a utilidade? Pra quê? Por quê? Qual o medo de punir o cara de verdade, em público? Né? Furto, por exemplo, roubo. Pra mim, cara, a gente faz igual os cossacos. Dá umas chicotadas no maluco na praça da onde ele mora. Na praça da onde ele mora. E é isso. Resolvido. Problema resolvido. Reincidiu, opa, aí a questão muda de figura, porque talvez o cara seja um parasita social, que não consegue voltar ao normal, estabelecer uma relação de normalidade com a sociedade, né? Eu penso o seguinte: o Estado deve punir,
Se é necessário, deve punir através do espetáculo. Eu quase esqueço de falar isso, mas é importante lembrar. Sim, a morte deve ser um espetáculo, a punição deve ser um espetáculo. E eu penso que é fundamental para a coesão social que a punição seja um espetáculo, seja ela qual for. Seja ela qual for, a punição deve ser um espetáculo. Na verdade, a pena de prisão ou mesmo de trabalhos forçados deve ser uma exceção à regra. Na minha perspectiva, a regra deveria ser ou chibatada ou morte. É isso. Ou chibatada ou morte. Né? Vamos combinar. Tem um pessoal que sonega, por exemplo, imposto. Beleza, tem que punir. Caralho, dá umas porradas no maluco, pega uns pedaços de bambu e dá nas costas dele, em público. E depois deixa o cara embora. Ah, então falsificou, né? Prender pessoa por pirataria. Pô, o cara dá umas 5 pauladas nas costas dele, caralho. E solta. Né? É a mesma coisa que o cara que furtou uma galinha, furtou um desodorante na bosta de um mercado, numa farmácia. Dá umas pauladas nele e solta. Tá entendendo? Agora, o cara estuprou, matou, é um latrocida e alguns outros crimes que, enfim, a gente pode definir. Ou é um cara que reiteradamente expropria a sociedade do seu bem comum e viola, profana a harmonia social, o espaço sagrado da comunidade. Aí, cara, a gente manda um cara numa passagem só de ida pro outro mundo. Né? Outra dimensão. Né? Manda aí aquela outra dimensão do Saga de Gêmeos, né? E despacha o cara pro outro mundo, cara. Não é isso? Não é lógico isso? Né? Eu acho que se nós somos antimodernos, nós temos que ser consequentemente antimodernos e antiliberais. E, simultaneamente, a defesa da pena de morte e da abolição das prisões, tal como elas existem hoje, e dessa lógica da pena de restritiva de liberdade como a principal pena, a gente tem que combater porque elas são expressões dos vícios, dos erros, dos problemas da modernidade liberal. Certo? Machado, vamos voltar ao começo. Você está querendo dizer que uma criança de 6, 7 anos deveria ser fuzilada em praça pública se ela cometer um crime grave? Sim, absolutamente. Muito tranquilamente. Muito tranquilamente. Qual o problema? Fuzilada, ou decapitada, ou o que quer que seja. Tá ok? O que importa é que seja em público. Para que a gente possa restaurar a harmonia do corpo social. É isso que importa. Isso vai ser muito raro. Né? Isso vai ser muito raro. Se não me engano, por exemplo, acho que o Japão tem pena de morte, né? Aconteceu uma vez em muitos anos, acho que de uma criança, acho que um pouquinho a mais de 10 anos, um pouquinho menos de 10 anos, ser condenada à morte. Então isso é raríssimo, então ninguém tem que se incomodar com o caso hipotético no qual uma criança de 9 anos esfaqueia um coleguinha, agora a gente vai ter que lidar com o horror de ver a pena de morte. É um caso só, por favor, todo mundo vai esquecer em uma semana, 15 dias. Ficar traumatizado, escreve um poeminha. Né? Se traumatizar, faz uma banda de rock aí, toca uma guitarra, foda-se, tá ok? Então, pessoal, eu acho que dá pra, pegando aí, né, um Foucault, um René Girard, até mesmo um Jean Baudrillard, porque o Jean Baudrillard e o Georges Bataille, por exemplo, eles criticam muito precisamente essa maneira, criticam a burocratização da pena de morte e da punição. A burocratização da pena de morte,
essa transformação da punição em algo vergonhoso, que tem que ser feito escondido, apartado do olhar do público. O público não pode saber que existe dor, morte, punição, que o corpo sangra, né? O público não pode saber nada disso, né? Ele tem que preservar a sua inocência. Que inocência, mas enfim. Então dá pra a gente apelar aí. Mas assim, o Batalha e o Baudrillard, se eu não me engano, eles eram contrários à pena de morte, ao retorno da pena de morte na França. Mas eu acho que dá pra utilizar os argumentos dele pra inversamente defender a pena de morte, mas a pena de morte como espetáculo, como rito sagrado, inclusive, social, comunitário, né, que respeita, inclusive, o desafio que o criminoso fez em relação à sociedade. Respeita tanto que transforma esse desafio num espetáculo público, né, num rito, num teatro, que redunda, né, na maior glória do próprio Estado e da comunidade, e, portanto, dos cidadãos, que voltam a viver em harmonia. Ok? Ó, me encomendaram aí uma pílula sobre maioridade penal, aí eu fui longe, né? Assim, ó, Machado, eu não consegui entender nada. Tem como fazer um TLDR aí pra gente? É o seguinte, pessoal. Olha só. Prisão é perda de tempo. Se o cara tem jeito, ou fez uma besteirinha, enche o cara de porrada e solta o filho da puta. Fez algo sério, explode o maluco com uma bomba atômica. Explode o maluco. Tá entendendo? Despedaça o maluco em praça pública. Por quê? Porque o cidadão tem que ver. Nós temos que voltar a saber que a morte existe. Mas que existe também, para além da morte e da própria vida, uma outra coisa. Existe algo acima da vida e da morte. Tá ok? É basicamente isso, pessoal. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje. Estudem, leiam, desafiem o padrão, a norma, né? E é isso. Até a próxima.